Prontinho, pode iniciar. Boa noite. Se estiver assistindo no momento assíncrono, bem-vindos aí ao nosso encontro 3. Olha o quanto tempo passou rápido. Olha o quanto tempo, né, flui, né? Eu costumo sempre brincar, se realmente há algo democrático, chama-se tempo, e esse passo é para todo mundo. E a diferença está como a gente aproveita o nosso tempo. Não é verdade ou não? E aí a gente já chegou no nosso encontro final, nosso encontro 3, né? Logo, logo vocês já estão fazendo aí o último trabalho, fazendo a última avaliação e já seguindo aí novos ciclos. Seja o ciclo para finalizar o curso, seja já finalizando o curso, seguindo aí para o fluxo profissional, o novo ciclo profissional. Então, bem-vindos aí ao nosso encontro 3. Sejam muito bem-vindos e que a gente possa fechar aí com chave de ouro a nossa disciplina de farmacologia, pincelando os principais mecanismos de ações de algumas classes farmacológicas mais comuns, né, como os anti-inflamatórios, como os antibióticos e como os antihipertensivos. Estamos aqui hoje, então, com esse grande objetivo, para a gente poder finalizar com chave de ouro. Então, a gente começa, né, com a farmacologia dos anti-inflamatórios, né? E quando a gente pega a farmacologia dos anti-inflamatórios, a gente tem que entender esses 5 fatores aqui, né? Esses 5 objetivos aí relacionados ao processo da cascata da inflamação do nosso corpo. Só um momentinho aqui. Então, a gente costuma dizer que a inflamação ela é mediada por 5 fatores presentes em um processo inflamatório. Geralmente fica vermelho, então a gente tem o rubor que fica vermelho. A gente geralmente tem a dor, né? Tem aí a dor envolvida. Geralmente, quando você fala, ela está mais quente do que o comum, quando você tem a dor ou não, mas tem aquele local em si, do local da inflamação, a dor. Opa, está voltando.
Lívia, tá me ouvindo? Lívia, tá me ouvindo? Então, pessoal, perdeu aqui a conexão, mas agora voltando, né? A gente diz aí que na inflamação nós temos um pentáculo, os 5 sinais da inflamação: a dor, o calor, né, o aumento de temperatura, o rubor, que é o vermelhidão, o tumor, que na realidade aqui é o extravasamento, o edema, o inchaço, e se não cuidar, perde a função, chegando aí como a principal ocorrência do processo da inflamação, né? E dentro dos anti-inflamatórios, nós temos 2 classes extremamente importantes, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, chamados de AINES, e os anti-inflamatórios esteroidais, também chamados dos corticoides, né? Chamados aí de corticoides. E aí a gente vai permear esse mecanismo de ação, né? Dos anti-inflamatórios não esteroidais e focando em especial no seu uso indiscriminado, né, no seu uso irracional, sem a prescrição médica, pode levar a 2 consequências graves, ok? E o mesmo com a questão dos corticoides, né? Quando utilizado, nós vamos ver que eles são mais potentes em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, mas também efeito adverso, efeito tóxico, também relativo quando se usa de forma indiscriminada, mesmo na necessidade do uso crônico dele, acaba ocorrendo essa informação. Então, quando a gente vem para os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, né, a gente diz que eles têm atividade anti-inflamatória, propriamente dito, como classe, mas também alguns deles têm ação analgésica para prevenir ou combater ali uma determinada dor. E outros têm atividade antipirética, ok? Lembrando que analgésico, tirar a dor, não é anestésico, beleza? Analgesia é retirar a dor. Anestesia é retirar o sentido de alguma forma, né? Então, esses anti-inflamatórios, eles têm uma determinada potência analgésica para retirar a dor, mas não são, em hipótese alguma, analgésicas. Ok? Então, a gente fala que os verdadeiros, os completos, têm as 3 propriedades: anti-inflamatória, analgésica e antitérmica, antipirética.
né? E tem alguns que têm parcialmente, por exemplo, ação antitérmica e ótima ação anti-inflamatória. Então, ele não é completamente, vamos dizer assim, das 3 atividades dos anti-inflamatórios. E aí, de onde que vem a atividade anti-inflamatória, né? De onde que vem o processo aí do cuidar anti-inflamatório? A gente começa aqui, ó. A nossa membrana plasmática, nossa membrana celular, ela é composta de fosfolipídios de membrana. E um dos fosfolipídios que fazem parte da nossa membrana, beleza? Né? São esses, a bicamada fosfolipídica. E aí o que acontece? Existe uma enzima muito importante chamada de fosfolipase A2, que é uma das enzimas chaves do processo, né? Converte fosfolipídio de membrana em ácido araquidônico. Ok? Fisiologicamente isso. E aí o que acontece? Esse ácido araquidônico vai sofrer a ação de enzimas chamadas ciclooxigenase, que existe a 1 e que existe a 2. Então é chamado popularmente aí a COX-1 e a COX-2, né? São as enzimas ciclooxigenase. E aí o que acontece? Converte o ácido araquidônico em prostaglandinas. E estas prostaglandinas é que são responsáveis pelo processo inflamatório. Mas algumas delas são benéficas. Por exemplo, como a PGE2, ela é convertida aqui, né, o ácido araquidônico em prostaglandina E2, e essa é que faz a proteção da mucosa gástrica, né? Lembra que lá no estômago a gente tem um pH extremamente ácido, um pH na faixa de 2 a 3. Então a mucosa do estômago, ela recebe uma proteção especial. E essa proteção vem da prostaglandina E2. O mesmo fato acontece quando essa prostaglandina E2 protege o rim, protege a função renal. Ok? Então, o que acontece? No processo inflamatório, a ciclooxigenase 2 converte em prostaglandinas inflamatórias o ácido araquidônico. Na condição fisiológica normal, a COX-1 ela é protetora do nosso corpo. Converte ácido araquidônico em prostaglandina E2, que protege o estômago, que protege o rim. Ok? Então, a COX-1 ela é constitucional, de defesa nossa, do nosso corpo. Ok? E a COX-2 ela é ativada só no processo inflamatório. Então, converte ácido araquidônico em prostaglandinas e tromboxanos, que são do processo inflamatório. Aí é que vai sentir a dor, aí que vai sentir o rubor, aí que vai sentir, né, o inchaço, o edema, e se não tratar, perde a função daquele local, daquele órgão, daquele sistema que está inflamado. Ali, passando ação. E tem uma outra rota que o ácido araquidônico é metabolizado pela lipooxigenase, produzindo leucotrienos, ou seja, substâncias para poder chamar células de defesa.
Então, aqui eu já tenho a interface com o meu sistema imunológico, ok? Aqui eu já tenho o processo, o ácido araquidônico também tem importância no processo anafilático, chamar células de defesa do nosso corpo, anafilaxia, né? Então, é a liberação a partir dele de leucotrienos, né? Então, a LOX e a lipooxigenase é chamada de LOX e a ciclooxigenase é COX-1, protetora constitucional do nosso corpo, para produzir prostaglandina, que defende o meu estômago, a mucosa estomacal da acidez e a função renal, né? E a COX-2, junto com a LOX, só é ativada quando tem processo inflamatório, liberando substâncias anafilatóxicas, né, no caso dos leucotrienos, pelo caminho da LOX, ou prostaglandinas e tromboxanos inflamatórios no processo da inflamação. E o que acontece, então, se eu estou com um processo inflamatório, né? Posso estar utilizando aqui anti-inflamatório não esteroidal. E aí, o anti-inflamatório não esteroidal, os AINES, eles inibem a COX. E a grande maioria deles é de forma não seletiva. Então, ou seja, ele vai inibir tanto a COX-1, tanto a COX-2. Então, se ele inibe a COX-2, ela é que produz as prostaglandinas e tromboxanos inflamatórios. Vou deixar de ter a inflamação, porque eu não vou produzir prostaglandinas e tromboxanos da inflamação. Aí eu começo a ceder à dor, à temperatura, o rubor, né? E não vou chegar ao caso de ter o edema e a perda de função, né? Já que eu usei aqui o anti-inflamatório. Só que o que acontece como consequência no caso deles? Se eles inibem também a COX-1 é protetora. Então, eu não vou ter a COX-1 para pegar o ácido araquidônico para produzir a PGE2. Eu vou perder aquela camada, aquela mucosa que protege o meu estômago. E aí o ácido do estômago começa a ferir o estômago. E aí eu posso ter como efeito adverso uma gastrite, né, que é a inflamação da mucosa, e se essa machucado, essa inflamação progredir, pode chegar a uma úlcera. Então, aí uma primeira consequência do uso indiscriminado dos AINES. Ele inibe a COX-2 inflamatória, beleza, mas ele inibe também a COX-1, que te protege, com a mucosa, né, estomacal. E aí eu vou deixar de produzir a PGE2, vou perder aquela mucosa que protege o meu estômago, posso ter uma gastrite que pode evoluir para uma úlcera. Quem usa anti-inflamatório não esteroidal, também de forma indiscriminada, inibe a COX-1, não vai produzir a PGE2, que também protege o funcionamento renal, protege o rim. E aí, se eu perder essa proteção do rim, muitas pessoas que usam o anti-inflamatório de forma indiscriminada acabam indo para a hemodiálise, porque vai ter insuficiência renal aguda. Ok? Então, eu tenho o lado bom do anti-inflamatório, que é
reduzir o processo inflamatório via COX, via ciclooxigenase. Se ele é não seletivo, ele vai inibir a COX-2 inflamatória. Não vou produzir prostaglandinas e tromboxanos inflamatórios, que geram a dor, que geram o rubor, que geram o aumento de temperatura, que gera a inflamação ali, o edema, o inchaço e a perda de função se não cuidar. Porém, se ele é não seletivo, ele também vai inibir a COX-1. Mas a COX-1, ela é boa para o meu corpo. Ela produz fatores de proteção, tanto para o estômago quanto para o rim. Então, se eu inibir a COX-1, eu vou ter como consequência do uso crônico indiscriminado do AINES, gastrite e úlcera. E posso ter também paralisação dos meus rins, insuficiência renal aguda. E muitas pessoas, se vocês fossem fazer um trabalho de conclusão de curso e fossem num centro de hemodiálise e fizesse a entrevista, vocês vão ver que, no mínimo, 60% a 70% do pessoal que está lá foi porque utilizou durante muito tempo, de forma indiscriminada, anti-inflamatório não esteroidal. Realmente leva para o processo da insuficiência renal aguda. Então, eles são muito bons para atividade anti-inflamatória, ok? Mas tem que ter o cuidado do seu uso crônico. Parem aí. Nossa membrana plasmática, formada com fosfolipídios, a fosfolipase A2 converte. E se esse araquidônico, num processo fisiológico, for metabolizado pela COX-1, forma prostaglandina protetora. Se eu estou com um processo inflamatório, ele vai ser metabolizado pela COX-2, produzindo prostaglandinas e tromboxanos inflamatórios, e também pela lipooxigenase, pela LOX, produzindo substâncias que chamam células de defesa para poder combater esse processo inflamatório. Ok? Então, um mecanismo de ação dos AINES, dos anti-inflamatórios não esteroidais. Inibição da COX, inibição da ciclooxigenase. Então, no mercado, para poder tentar minimizar esses efeitos, formação de úlceras, né? Formação de hemorragia digestiva, né? Existe aí os inibidores de prótons para você utilizar o anti-inflamatório e ter a redução da produção do suco gástrico para proteger. Então, você pode fazer aí um sinergismo, né, farmacológico para poder tentar fazer isso daí durante o seu tratamento. Então, é comum essa interação medicamentosa, né? Essa prescrição simultânea, junto com o anti-inflamatório não esteroidal, um inibidor da bomba de próton, como um omeprazol, como um pantoprazol, né, que consegue reduzir a produção do ácido, do suco gástrico, do ácido clorídrico, para impedir aquela, durante o uso, né, durante o processo inflamatório que você tem a gastrite ou a formação da úlcera. Então, aí uma prescrição simultânea. O AINES não seletivo, porque ele pode inibir a COX-1. Vou perder a prostaglandina que protege a minha mucosa gástrica
Então, eu quero diminuir a produção de suco ou de ácido clorídrico. Então, eu posso prescrever junto com ele um bloqueador da bomba de próton, o H+, que gera ali a formação do HCl, que vai ali ser secretado no estômago. Então, eu diminuo a secreção do ácido clorídrico no estômago, diminuindo ali, durante o tempo que eu estou usando o anti-inflamatório, a incidência da agressão à minha mucosa. Outro efeito adverso que a gente falou, a insuficiência renal aguda. A indústria, ela tenta pesquisar anti-inflamatórios não esteroidais mais seletivos a COX-2, que é inflamatório, para deixar a COX-1 livre, para produzir prostaglandina que nos defende. Ok? Então, existe aí a classe dos meloxicam, peroxicam, são medicamentos que já foram desenvolvidos com uma seletividade, que é a COX-2, e não a COX protetora constitucional do nosso corpo, que é a COX-1. Então, já existem aí. Que era seletivo da COX-2, ele saiu do mercado há um tempo, porque, apesar dele ser seletivo à COX-2, ele causava problemas cardíacos. Então, poderia ter problemas cardíacos. Ele acabou sendo retirado. Mas ainda tem no mercado, com uma certa seletividade a COX-2. O meloxicam, o piroxicam, que aí tem já um fator de proteção maior do que os não seletivos, como diclofenaco sódico, diclofenaco potássico, como ibuprofeno, como naproxeno, são anti-inflamatórios não esteroidais, não seletivos. Então, o uso crônico desses pode levar a todos aqueles efeitos adversos que a gente falou, a agressão, gastrite, úlcera, insuficiência renal aguda, além de problemas de coagulação. Eles podem aumentar o tempo de coagulação e você ter um problema relacionado à hemorragia, vamos dizer assim. O celecoxib foi o que foi retirado do mercado. Ele tinha uma excelente inibição da COX-2, mas tinha problema relacionado à inibição. Esses são os chamados. Beleza. Então, dos AINES atuam inibindo a ciclooxigenase, né? Atuam inibindo a COX. E qual é a diferença deles para os anti-inflamatórios esteroidais ou hormonais, ou os famosos corticoides, que a gente chama, né? Então, eles são produzidos que está em cima do nosso rim, que é chamado suprarrenal. Então, eles são hormônios, são corticoides, né? Produzidos aí pela suprarrenal. E os principais, mais conhecidos, que a gente tem aí no mercado, sem dúvida nenhuma, é a beta-metasona, prednisona, prednisolona, dexametasona, né? E aí,
qual é o mecanismo de ação deles? Que a gente vai voltar lá naquele esqueminha semelhante ao dos AINES. Semelhante ao dos anti-inflamatórios não esteroidais. Ok? Só que o anti-inflamatório não esteroidal, ele atacava aqui, ó, a ciclooxigenase. Então, ele impedia estas prostaglandinas e tromboxanas daqui. Agora, olha o que acontece com o anti-inflamatório corticoide, mineralocorticoide. Membrana plasmática que tem fosfolipídio. A fosfolipase A2 converte em ácido araquidônico, mas agora ele atua aqui, ó. Ele inibe a fosfolipase A2. Ele inibindo a fosfolipase A2, eu não vou ter ácido araquidônico. E se eu não tenho ácido araquidônico, eu não vou seguir a rota nem da ciclooxigenase e nem da LOX. Então, eu não vou produzir nem prostaglandinas inflamatórias, nem a prostaglandina que me defende, que é a PGE2, e nem leucotrienos. Então, ele atua nas duas frentes. A imunológica, não produzindo leucotrienos, e na inflamatória, não produzindo prostaglandinas inflamatórias. Mas o seu uso crônico também vai ter a perda de prostaglandina protetora PGE2. Então, é comum falar o corticoide é mais potente do que o AINE. Cada inflamatória via COX. E os corticoides, tanto na via inflamatória quanto na via imunológica, impedindo a produção dos leucotrienos, que é para chamar processo inflamatório, né? Então, as duas frentes, a gente diz que ele é mais potente, porque ele inibe a formação do ácido araquidônico. Eu não tendo ácido araquidônico, eu não vou ter nem ação da COX, nem ação da LOX. Então, eu vou atuar impedindo a produção das prostaglandinas inflamatórias, ação anti-inflamatória, mas também na ação imunológica, não tendo leucotrienos para poder chamar células de defesa. Parem aí um pouquinho e observem bem aí a diferença entre o mecanismo de ação dos AINES e dos corticoides, ou dos anti-inflamatórios esteroidais. Se precisar, dá uma pausa, né, no vídeo, se estiver assistindo aí de forma assíncrona. Legal. Nessa parte daqui, dúvidas? Então, por que, né? E aí, o que vai acontecer como efeito adverso que acrescenta? Lembra que ali, eu não tendo ácido araquidônico, eu não vou produzir PGE2 pela COX, né? Se eu inibir a fosfolipase A2 lá com o corticoide, não tenho ácido araquidônico, não vou ter PGE2. Posso ter gastrite e úlcera também. Posso ter insuficiência renal aguda também. E, além disso, acrescenta-se o uso em crônico dos corticoides, pode levar ao que a gente chama síndrome de Cushing. Né? A síndrome de Cushing, a
acúmulo de gorduras abdominais, pescoço, vai ficando, olha, com esse semblante aqui, ó. Além de ter, né, a questão da obesidade, com acúmulo de gordura e retenção de líquido, né? Manchas vermelhas pelo corpo. Então, existe aí uma consequência ainda mais grave dos corticoides, que é a síndrome de Cushing. Né? A pessoa fica, olha, semelhante a essa imagem que a gente colocou aí, né? Pessoas que têm essas autoimunes, inflamatórias, do corticoide. Beleza, pessoal. Desculpa aí pela falha, mas a conexão aqui caiu, começou a chover aqui onde eu estou e, né, derrubou aí, a gente caiu, mas voltamos aí. E agora a gente vai falar. Vamos lembrar aqui o seguinte: antibiótico é para tratar infecção bacteriana, né? Vírus é antiviral, fungos é antifúngico ou antimicótico. O termo antibiótico, propriamente dito aqui, né, o fármaco antibiótico, ele deve ser prescrito, deve ser utilizado com o propósito de tratar infecções bacterianas. Então, qual é o objetivo, então, de um antibiótico? Bactericida, sida quer dizer matar, né? Então, o antibiótico pode ir lá e matar aquela bactéria. Ou o antibiótico pode ter uma atividade bacteriostática. Estática, na física, significa parado. Então, eu vou deixar ele parado, o micro-organismo, o medicamento vai fazer com que ele pare, então ele não consegue ter metabolismo, não consegue ter atividade, e ele acaba morrendo, porque ele não vai conseguir, né, nem se nutrir ou se reproduzir. Então, isso a gente fala que é ação bacteriostática. Se eu vou inibir o metabolismo ou o crescimento, reprodução, ação bacteriostática. Se o antibiótico vai lá e ele realmente mata a bactéria, né, propriamente dito, eu vou falar que é uma ação bactericida. Então, dentro dos
antibióticos, né? Dentro das ações dos antibióticos que a gente vai dizer aqui, ó, que alguns deles são inibidores da síntese da parede celular. Então vamos parar e pensar. A bactéria tem uma parede celular. É uma estrutura fundamental para ter a bactéria. Se eu vou lá e não vou formar essa parede, nada dentro consegue ficar. Ela vai morrer. Então aqui é uma ação bactericida. E é uma ação, em especial, dos antibióticos que a gente mais fala, mais conhece, mais popular para a gente, que são as penicilinas, né? Então, as penicilinas e as suas novas gerações, né? São as cefalosporinas, são antibióticos aí que têm essa ação bactericida de inibir a formação da parede celular. A estrutura da parede celular, eu vou morrer. Então, ação bactericida nesse sentido. Outros antibióticos atuam na síntese de proteína. Assim como nós precisamos de uma proteína essencial para a nossa estrutura, para a nossa sobrevivência, por exemplo, até a produção de anticorpos, né, de defesa do nosso corpo, várias bactérias precisam de proteínas que são produção, crescimento, metabolismo, sobrevivência. Então eu vou agora a transcrição e a tradução. A formação do RNA mensageiro, ou então eu tenho o RNA mensageiro, mas eu quero impedir que traduza em uma proteína. E aí, não tendo a proteína que é essencial, aquela bactéria vai acabar morrendo. É uma ação bacteriostática. Eu estou impedindo a bactéria de ter o metabolismo e ter o seu crescimento, porque vai faltar algo importante para ela. Então, aqui a gente tem os aminoglicosídeos, a gente tem aqui as tetraciclinas, né, importantíssimos aí dentro desse processo, como as classes aí que a gente pode dizer inibidoras da transcrição, inibidores da síntese de proteína daquele determinado que seria essencial para aquele determinado fungo, né? Às vezes. Então, pode ser um antibiótico quanto um antifúngico que inibe aí a síntese de uma proteína importante. Outra classe importante dos antibióticos. Assim como nós humanos, nós temos o processo de mitose, divisão celular, uma célula mãe dá origem a duas células filhas, né? Crescimento e regeneração celular acontece pelo processo de divisão celular. Então, a gente precisa do DNA, da cadeia de DNA. Então, agora, o antibiótico ele vai inibir a síntese e a integridade do DNA bacteriano. Então, ele vai lá e não vai deixar a bactéria se dividir. E a reprodução da bactéria muito parecido com o nosso processo de mitose. Uma célula dá origem a duas células filhas com o mesmo material genético. Se eu vou inibir a reprodução, a síntese do DNA ou a integridade do DNA, ela vai acabar morrendo. Então, aqui a gente tem trimetropin, quinolonas, né? Como algumas referências aí dos inibidores da síntese do DNA. E aí eu não vou conseguir fazer a divisão celular, né? E aí acaba morrendo também a minha bactéria.
Um outro, quando a gente fala de antibióticos, é que as bactérias são classificadas em dois que atacam muito o processo respiratório, pulmonar, né, de infecções de pele, né, gram negativas, que aí atacam mais trato gastrointestinal, rim. A gente fala antibióticos seletivos, é aqueles ou que vão atuar em gram negativo ou em gram positivo. E tem aqueles que são antibióticos de amplo espectro, ou seja, ele vai atuar tanto em gram positiva quanto em gram negativa. Ok? E a gente tem que evitar o processo que a gente chama resistência. E como que a gente pode fazer esse processo? Um dos testes que é feito para a escolha do melhor antibiótico para que ele tenha eficácia, né, é o antibiograma. Então, isso daqui está mostrando o antibiograma. Ó. Eu tenho aqui discos que estão embebidos com antibióticos e eu faço a cultura bacteriana. Aquele que tem um halo de maior inibição é aquele que está sendo mais seletivo aqui em inibir o crescimento dessa bactéria. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, esse daqui, ó, tem um maior halo de inibição. Então, ele é o de melhor escolha para aquela infecção bacteriana que você está. Em contrapartida, olha esse outro daqui, ó, não inibiu nada. Cresceu, olha a quantidade de bactéria que cresceu ao redor dele. Então, é aquele menos indicado. Não teve nenhum uma concentração inibitória mínima. E aquele que tem o maior halo de inibição é aquele mais indicado para a inibição, o tratamento naquela condição daquela bacteriana que está ali, né? O outro detalhe é a escolha de antibiótico e principalmente mães que estão amamentando, né? Se ele vai ser ou não secretado pelas glândulas mamárias. Então, se não tem outro que possa substituir, a mãe tem que parar a amamentação, ok? Se existe outro que ela possa trocar, o médico possa prescrever fazendo a troca, é o melhor caminho. Então, sempre olhar isso daí. Então, a escolha do antibiótico, ela vai depender da identidade do micro-organismo. É um gram positivo, é um gram negativo, qual o gênero que está causando aquela infecção bacteriana? A suscetibilidade aos antibióticos. Daí vem a ação ou o papel do teste do antibiograma. Qual o local da infecção, os fatores do paciente, né? As condições físicas, clínicas dele é importante, né? Então, por exemplo, um fumante tá com uma infecção bacteriana pulmonar é uma condição mais grave do que alguém que não fuma tendo a mesma questão pulmonar, né? Então, o pulmão dele já está debilitado, né? A segurança do antibiótico para ter menores efeitos adversos e o custo e a duração do tratamento. Então, aqui a gente viu os aspectos básicos, iniciais aí, para dos antibióticos. E a gente vai ver agora um tópico especial, que é os antihipertensivos.
Então, hipertensão arterial significa que a pressão dentro do meu vaso sanguíneo está aumentada. Pode ser a contração ou ser uma grande quantidade de líquidos caminhando dentro dessa tubulação. Precisar. O arma que, por exemplo, vai, ou seja, essa quantidade de líquido que eu tenho. Quem são utilizados nesse caso? Os diuréticos. Diurético significa aumentar a quantidade de xixi. Você está eliminando uma maior quantidade de líquido. Então, você está diminuindo a quantidade de líquido nos vasos sanguíneos. Isso diminui a pressão dentro dos vasos. Diminui a volemia. Então, existem alguns diuréticos que agem na cabeça do néfron, por exemplo, o manitol. Existem outros que a gente chama de diuréticos de asa, que é na porção ascendente, né, do néfron. E aqui estão os mais potentes, por exemplo, como a furosemida, né? Tem o mais conhecido, que é a hidroclorotiazida, que está aqui. E o que esses diuréticos em si querem fazer? Quer deixar o sódio dentro do canal do néfron. Onde o Na+, onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, o mecanismo básico dos diuréticos é que o sódio não seja reabsorvido. Porque se o sódio for reabsorvido no rim, leva junto com ele a água de novo para o vaso sanguíneo. E eu não quero. Eu quero que saia a água. Então, o que vai acontecer? Eu vou inibir as bombas que tem no néfron que deixam o sódio dentro do túbulo renal. E aí a água sai junto com o sódio. Onde o sódio vai, a água vai atrás. Um dos grandes problemas com isso é que muitas das vezes o potássio vai de carona. Então a gente tem aqui, ó, nessa porção final, um grupo especial de diuréticos, que é a espironolactona, que ela é poupadora de potássio. Aqui ela tenta reabsorver todo o potássio para ele não ser eliminado, né? Então a gente tem os diuréticos poupadores de potássio e tem os diuréticos, acabam os mais comuns, né? O mais potente, que é a furosemida, o mais comum, que é a hidroclorotiazida, não são poupadores de potássio. Muitas pessoas que estão fazendo tratamento de hipertensão têm uma baixa de potássio, porque ele não está sendo poupado. E aí muitos cardiologistas acabam trocando o diurético, por exemplo, está usando um hidroclorotiazida por uma espironolactona que tem ali a ação poupadora do potássio. Mas não é só diurético, né, que vai ser utilizado aqui no caso. É geralmente a primeira escolha quando chega lá, ok? Mas aí o que vai acontecer? Existem casos que eu preciso diminuir a contração muscular do meu vaso. Então eu vou utilizar bloqueadores, né? Então, né? Bloqueadores da bomba de cálcio. Posso estar utilizando o pus lá no rim que manda fazer vasoconstrição.
Então eu vou utilizar um inibidor da ECA, mais fácil. Então eu vou inibir a enzima conversora de angiotensina, aí eu vou diminuir a pressão arterial também. Então, primeiro passo, geralmente é um diurético. Segundo passo, um inibidor da bomba de cálcio ou um inibidor da ECA. Outros agentes que podem ser beta-bloqueador. Coração tem receptor beta. E aí, se eu diminuir o estímulo beta-adrenérgico, eu posso diminuir. Além disso, eu tenho a questão que eles podem atuar causando vasodilatação direta, né? Então, existem alguns medicamentos que podem causar vasodilatação. Então, aí, toda o princípio básico aí do tratamento aí dos antihipertensivos que a gente tem. Beleza? Observem aí, os slides como um grande material para vocês estudarem. Tem todos esses mecanismos de ações, tem todos os efeitos colaterais ou adversos principais correlacionados em cada um deles. Então, não deixem de estudar os slides, não deixem de correlacionar com a apostila de vocês, não deixe de fazer os exercícios e, tendo dúvidas, acione a Lívia. Qualquer coisa, a Lívia também me aciona e a gente vai aí conversando e tirando as dúvidas sobre os mecanismos, sobre as propostas. Estou pegando um outro arquivo aqui, ver se vai dar certo, para a gente finalizar. Só mais um momento aqui, que ele não quis abrir. Mas o necessário sobre o mecanismo dos anti-inflamatórios, o básico, o importante sobre o mecanismo dos antibióticos, né? E aí o nosso papel enquanto profissionais da saúde em impedir a resistência bacteriana. Sempre aconselhar, tem que usar durante todo o período. Não é porque agora eu não estou tossindo e eu não vou utilizar mais, né? Utilizar somente em caso real de infecção bacteriana. Por isso, agora, o Brasil é obrigatório o uso do antibiótico com prescrição médica, né? Para evitar o uso indiscriminado e não ter aí resistência bacteriana. Só um momentinho aqui para a gente finalizar.
Só um momentinho, já está carregando aqui. Só um momentinho, pessoal. A internet do professor vai ter caído, ele já já está voltando. Professor Wilson, consegue me Oi, ouvir? Lívia. Estou aí agora, né? Oi? Voltamos aí agora, né? Eu iria passar um pequeno vídeo, só que como ficou ruim a conexão aqui, a gente pode finalizar e eu te envio o link e a gente compartilha com eles. Pode ser, Lívia? Certinho, professor. Muito obrigada, boa noite. Beleza, eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Sucesso aí, já que estamos finalizando esse ciclo aqui com a nossa aula 3. Muito sucesso na trajetória de vocês. Tá, professor. Obrigado. Boa noite, Lívia. Boa noite.